explica que é 1,5 metro de distância, ou 8 metros, olha, 1 metro. Evita conversar lábios com lábios. Proteja o seu, sim, você tem que proteger, mas não fecha o entendimento para você cuidar da sua família. E cuidar da família, muitas das vezes, irmão, não é aquele que você, eu não vou lá ver porque eu amo ele. Das vezes você não deixa de ir lá ver e mata seu parente de desgosto. Fala, olha, o meu parente não vem mais me ver. Então, não caia nessa besteira do diabo para se distanciar total. Irmão, distanciamento é isso aqui, ó, o máximo 1 metro, o máximo 1,5 metros. Mas aparece na casa daquele que você ama, visita os enfermos. Irmão, Deus continua libertando pessoas endemoniadas. Vocês entenderam? Fica aí a minha dica: não distancia o maior afeto ou o maior bem que você pode trazer para um amigo, para alguém. Também está ali. O maior afeto que você traz para um amigo ou para uma amiga é o carinho. Olha, eu não posso te abraçar, mas eu vim aqui te ver. E eu e a irmã Dileia, nós temos uma técnica. Nós visitamos, nós vamos sempre nas casas. Falar nisso, tem falta a irmã Nair, irmã Nair. Depois manda um abraço para ela lá, que o pastor lembrou dela, tá? Olha, eu sempre vou nas casas das velhinhas e nós ensinamos para a velhinha como é que nós abraçar ela em tempos de pandemia. Vamos lá, pastora Dileia, abraça eu aí. Bem apertado. Sente, aperta mais. Aperta mais. Opa, você viu aí? Dá para fazer carinho nos nossos entes queridos. Ô irmão, não precisa você ficar fazendo isso, viu? É questão de vigilância. Se você não tem fé igual do irmão Roberto, irmão, não entra nesse negócio, viu? Ô irmão, só entra nesse negócio quem tem fé. Agora, se a sua fé alcança, a Bíblia diz que a fé é o nosso escudo, amém? Deus abençoe. Não esqueça, visite o seu parente, cumprimente o seu parente, não esqueça do seu parente. Mas está com coronavírus, vai lá visitar ele, mas fica distante. Fala, olha, eu vim aqui orar e o poder de Deus é tão grande que eu oro daqui e você recebe aí. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Manda aí no WhatsApp, viu, irmão? Glória a Deus. O povo hoje está virando uma histeria. Aqui está assim? Não, né? Aqui não está assim não, né? Irmão, glória a Deus que nós somos dosados pelo Espírito Santo, amém? Vamos para a palavra do Senhor. E é bem verdade que hoje a palavra ela vem misturada aí, irmão Roberto, bem misturado com o tempo que nós estamos vivendo. E sabe o que acontece? Eu não vou lá não, irmão. Eu vi essa semana uma reportagem, alguém fazendo casamento online. Todos os visitantes online deixando de viver por causa do coronavírus. Então, irmão, se eles não acharem uma vacina rápida aí, isso aí vai perdurar. Irmão, bom seria se eles achassem hoje. Bom seria se eles achassem hoje. Mas se não achar, isso vai perdurar. E você vai viver enfiado na toca do tatu? Não, irmão. Há poder no sangue de Jesus. Nós, irmãos, seres humanos, somos seres que conseguem adaptar muito mais em qualquer circunstância. E brasileiro nem se fala. Entenda, o brasileiro ele consegue se adaptar. Pastor, se adaptar com a enfermidade? Irmão, se não está nas suas mãos de fazer, se não está nas suas mãos de mudar o caos, viu? Você precisa mudar os seus hábitos. Mudar os seus hábitos. Olha, eu preciso mudar o hábito. Para quê, irmão? Olha lá o irmão Daniel, ó. Olha lá. Mudando o hábito. Para quê, irmão? Para que a bênção de Deus continue sobre nós. Nós não podemos. Obrigado, irmão. Bíblia diz que quem vai na função de profeta recebe galardão de profeta. Glória a Deus, amém? Glória a Deus.
Nós precisamos mudar o hábito. E uma coisa que a igreja de Corinto não estava mudando, precisava de mudança, a Bíblia diz que ele chegava e comia na casa do Senhor. E bebia, um comia demais, o outro comia de menos. Sabe que hoje, nessa pandemia, é claro que nós temos vários irmãos que estão aí na internet, ceando conosco, vai cear conosco daqui a pouco. Vai cear conosco daqui a pouco. Por que o pastor está falando essas coisas? Irmão, porque o pastor crê que tem um Deus que tudo pode. Não vai ser a pandemia que vai me separar de Cristo, vai? Vai ser os problemas que vai me separar de Cristo? Não. Então agora eu preciso aprender a conviver com os irmãos. Conviver com os irmãos quando? Em época de crise. Conviver com os irmãos em épocas de problema. É bem verdade que ninguém gosta de viver em crise, seja ela espiritual, seja ela material, seja ela de saúde. Eu me lembro muito bem que há 2 anos mais ou menos atrás, quando eu me acidentei, mudou o itinerário da minha família por inteiro. Tinha gente que estava em Minas, veio para São Paulo, tinha gente que estava em São Paulo, veio para Mongaguá. Ô irmão, por que mudou o itinerário? Porque o pastor, o filho, caiu lá e precisa da assistência. Minha mãe estava lá em Minas, abandonou o que estava fazendo para vir para cá. A irmã Guilherme também aproximou mais para Mongaguá, veio para nos ajudar. Minha esposa estava em São Paulo estudando, precisou renunciar ao estudo. Para quê? Para atender doentes queridos, sim ou não? E a Bíblia conta sobre isso. Tem gente, irmão, que come a sua própria comida e não está nem preocupado com o outro. E é bem verdade que a igreja do Senhor é uma igreja, olha irmão, não com pensamento de homem. Ah, pastor, mas o senhor não tem nada. Ô irmão, mesmo não tendo nada, eu tenho tudo. Aleluia. Vocês entendem? Aleluia. Quantos estão entendendo? Aleluia. Mesmo não tendo nada, aleluia, temos um Deus que tudo pode. Aleluia. Ele pode até criar circunstância, mas em cima da circunstância Ele nos dá a vitória. Amém? Vocês entendem? Então tem gente comendo a sua própria comida. Ah, pastor, eu como, eu vou lá na igreja, o importante é eu pegar a minha parte e eu saio dali vazado. Ó, sai dali com tiro de espingarda. Não, irmão. Entenda que você não alimenta para você. Aleluia. Você alimenta para alimentar os outros. Aleluia. Quantos estão entendendo? A igreja do Senhor é uma igreja de amor. E se é de amor, irmão, mesmo eu não tenho nada. Eu lembro disso do pastor José Domingos, e muitas das vezes nós não compreendia. Por quê? Porque ele tinha meio saco de arroz, ele ia lá na dispensa da pastora Augusta e dividia o meio saco de arroz, e quando não pegava o meio saco de arroz, e dava para os outros. E parecia que ele estava fazendo algo ao contrário, irmão. É bem verdade que quem confia em Deus, aleluia, ele abre mão de todas as suas coisas, aleluia, para quê, irmão? Para servir o reino de Deus, aleluia. Quem pode abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, e acha aí para mim um versículo, eu não me lembro onde está, irmão, eu sei que é no Evangelho, é em Daniel, capítulo 2, que vai falar sobre o reino que virá, com grande poder. Se não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui mais fácil, deixa eu ver, mas me ajuda aí. Fala que vai vir um reino que esmiuçará. Glória a Deus. Vocês vão entender o que eu quero ministrar no seu coração nesta noite. Palavra de poder, palavra de vitória. Vai mudar a sua sorte, vai mudar a sua vida. Quando você entender que você não está aqui para servir o reino da terra, porque o reino da terra, irmão, vai colocar regra dia após dia sobre você. Mas você precisa entender que você não pertence ao reino dessa terra. Você pertence ao reino que é eterno. Aleluia. Oh, meu decantalaia. E reino eterno, irmão, não veio para durar nem dia, nem 2 dias, nem 4 dias. Ele veio para viver uma eternidade. Glória a Deus. Minha Bíblia acho que perdeu o Daniel aqui, viu? Achou? Glória a Deus. Glória a
a Deus, aleluia. Deixa eu me ver aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Achei para mim, irmãos, me ajuda aí. Não está nada. Eu sei que está no livro de Daniel, capítulo 2. Aí você vai entender. Você vai entender, aleluia. Glória a Deus. E eu acho que eu já achei. Versículo 44. Vamos ver se é isso. Quem pode ler para mim aí? Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Será o quê? Estabelecido para sempre. Oh, glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor. É bem verdade que esse texto trata de uma revelação de Deus para a vida de Daniel. Um sonho é interpretado por Daniel. Mas é bem verdade que aqui fala de um reino que ia ser estabelecido sobre todos os reinos da terra. E esse reino iria durar para sempre. Na verdade, estava falando sobre Jesus. Olha, vai vir um reino aí, que esse reino vai ser eterno. É bem verdade, por isso que os reis que antecederam Jesus ficaram preocupados com Jesus. Quando falou, olha, esse daí é o rei dos judeus. Porque já havia profecia que iria levantar um com o reino eterno. E na verdade, deixa eu te dizer, quem está em cima nunca quer descer, nunca quer dar lugar para aquele que está lá embaixo. Percebe isso? Isso é ignorância do homem. Essa é a visão terrena. Quem tem, irmão, quanto mais tem, ele quer ter. Ele tem aquela fome de ter. Ah, pastor, mas é errado nós possuir bens materiais? Não, irmão. É errado colocar o amor ao dinheiro, à riqueza material, porque a palavra de Deus diz que aonde está, aleluia, a riqueza do homem, está o coração do homem. Ou seja, o coração do homem está na riqueza que ele tem. Mas louva a Deus, aleluia. O diácono Daniel trouxe aqui, se não me engano, até para guardar o quê? A palavra. E ele falou aqui, guarda o que tem. Foi você que falou isso? Falou isso aqui hoje? Falou? Guarda o que tem. Para quê? Ninguém tome a sua coroa. E aqui, irmão, está falando de uma riqueza espiritual, pastor Augusta. Tem gente que come e nunca mais observa. Tem gente que come e não olha para trás. Tem gente que estou falando de comida, irmão, seja ela espiritual ou material. Você está com saúde, eu não vou lá visitar fulano, porque fulano está enfermo. Aquela doença pode me pegar. Irmão, uma coisa é, nós precisamos entender que nós estamos dentro. Quem está dentro do reino de Deus aí? Quem está dentro do reino de Deus aí? Quem vive no reino de Deus aí? Aleluia. Irmão, sabe quando nós entramos para o reino de Deus? Quando nós levantamos a mão, aleluia, e aceitamos a Jesus, aleluia. Sabe, irmã Fernanda, a palavra de Deus diz que esse reino jamais será destruído. Esse reino viverá eternamente e ele será sobre todos os reinos, aleluia. Sabe o que eu entendo aqui, irmão Roberto? Eu entendo que o reino de Jesus, aleluia, ele é superior aos reinos infernais. Pode até ser que o diabo se levanta contra você e contra a sua família, mas há um Deus todo-poderoso, aleluia, que é aquele que é o dominador do seu reino, aleluia, com plenitude total, aleluia. Ele age, aleluia,
pertence ao reino de Jesus, entenda, aleluia, o poder de Deus está sobre a sua vida, aleluia. Pastora, mas como? Ô irmão, mesmo não tendo nada, você olha e fala, mas pastor, eu não tenho nem oferta hoje. Ô irmão, mas você faz parte do reino de Jesus, e o reino de Jesus, aleluia, ele é soberano, aleluia. Ele é soberano sobre a minha vida, sobre a sua vida. Glória a Deus. É só. Já foi. Está gravado. Onde estamos colocados? Glória a Deus. Irmão, tem gente que alimenta, mas muitas das vezes eles